Vamos começar aqui a primeira dúvida que a gente tem aqui. A dúvida da Neville Karina. Como eu posso deixar o berço mais aconchegante sem ter risco para um bebê de 4 meses? Uma excelente pergunta. Eu sempre digo que o berço, o ambiente do sono do bebê, ele precisa ser um ambiente aconchegante. E por que eu falo isso? Porque os bebezinhos estavam num ambiente aconchegante dentro do útero. Eles estavam num ambiente que era apertadinho, quentinho, tinha temperatura ideal para eles, não tinha tanto barulho, tinha lá o barulho como se fosse do ruído branco que a gente simula, barulho de coração batendo, com um pouco de líquido. Então o bebê se sentia muito seguro no intraútero exatamente porque ele tinha um ambiente aconchegante. Quando esse bebê sai aqui para fora, ele nasce aqui para o mundo, o que a gente faz com esse bebê? Pega o bebê e joga, e coloca ali no berço. Como é que é esse berço que a gente coloca o bebê? Liso, frio, muitas vezes quando a gente não coloca ruído branco, a gente acaba tendo alguns barulhos externos que podem assustar o bebê, e tudo isso dificulta o sono do bebezinho. Como é que a gente pode deixar o ambiente aconchegante, então, de forma segura? E por que de forma segura? Porque a gente tem que lembrar, né, que o bebezinho ele não tem defesa, então a gente não pode colocar muita parafernália no berço, porque pode sufocar, pode ter risco de acidente, como, por exemplo, os famosos kit berços, né, que são aquelas almofadas na lateral, as laterais que a gente coloca, que aí vocês prendem lá com a fita e esse kit berço fica preso. Então, se o bebê coloca um braço ali, ou se o bebê enfia a cabeça ali, o bebê não consegue sair, porque ele fica preso naquele kit berço. O kit berço é diferente, por exemplo, dos rolinhos. E os rolinhos são excelentes objetos para você deixar o berço aconchegante de forma segura. Como é que são os rolinhos? Os rolinhos são rolinhos que você pode comprar ou você pode fazer, por exemplo, pega uma toalha bem grossa, pega uma mantinha do bebê bem aconchegante, enrola essa mantinha nessa toalha, prende com fita para que ela fique bem firme, né? Não pode ter risco de soltar esse rolinho. E você pode colocar, por exemplo, do lado do bebê, do lado do bracinho, do lado do outro bracinho, para que ele sinta que tem algo ali do lado. Qual que é a diferença do rolinho para o kit berço? O rolinho, ele fica solto. Então, o seu bebê de 4 meses, Karina, quando ele começar a querer rolar, querer virar, ele vai simplesmente empurrar o rolinho. Se esse rolinho vir para frente do rostinho dele, ele tá solto. Ele vai empurrar esse rolinho. Então, ele não tá preso como o kit berço. Então, o rolinho, ele deixa o ambiente seguro, ele deixa o ambiente aconchegante de forma segura. Então, esse é um dos itens que a gente pode utilizar para deixar o ambiente aconchegante. Outra coisa que a gente pode utilizar, como eu falei, o berço, muitas vezes, ele é frio. O lençol fica frio. Então, se você mora num ambiente onde é mais frio, ou se você liga o ar-condicionado, seu bebê pode ficar se sentindo frio mesmo. Você pode forrar o berço com uma coberta, com uma mantinha do bebê. Forrar mesmo, coloca no berço e prende, né, no colchão, de forma como se fosse o lençol. Porque aí também vai deixar tanto mais macio, porque uma cobertinha é mais macia, como também vai deixar mais aquecido, né? Principalmente se você mora num lugar frio ou se você usa ar-condicionado. O que mais que a gente pode usar para deixar o ambiente aconchegante? Bebezinhos de 0 a 3 meses, período da esterogestação, período onde você tem muito reflexo de Moro, você pode utilizar o charutinho para ajudar o bebê a dormir. Tomar muito cuidado com a forma que você prende esse charutinho. Então, não deixar ele tão apertado, de forma que não sufoque o bebê. Ao mesmo tempo, não deixar solto, de forma que o bebê consiga tirar o pano. Deixar as perninhas sempre soltas. O bebê precisa movimentar as perninhas para não ter risco de displasia de quadril. Outra coisa que você pode utilizar para deixar o ambiente aconchegante: ninho. Também para o bebezinho pequeno de 0 a 3 meses. Por quê? Porque o ninho, ele dá é como se fosse os rolinhos, né? Ele é como se fosse um ninho mesmo de passarinho, né? Um pequeno. Seu bebê vai estar ali no meio e ele vai estar encostando nas laterais, vai estar mais macio, é mais gostoso para ele dormir. O que você tem que tomar cuidado com relação à segurança do ambiente de sono? Tomar cuidado com esses ninhos que vêm, por exemplo, cheio de parafernália, vem com fitas amarradas, vem com miçangas, essas coisas você deve evitar. O ninho, ele deve ser liso, seco. Ele só vai ser aconchegante porque ele é mais macio e porque ele tem as laterais onde o bebê vai encostar. Você pode ter, esse ninho, às vezes, ele é regulável. O bebê vai crescendo, você vai folgando o ninho, ele vai ficando um ninho maior. Então, tem muitos bebês que se beneficiam aí de dormir no ninho até 6 meses de vida, quando você tem esse processo de abrir o ninho e deixar esse ninho maior, ajustado ao tamanho do seu bebê. Então, existem várias formas de você deixar o ambiente aconchegante, tá? E aí, essas que eu falei são algumas. Vamos para a próxima pergunta aqui. Bebezinho da Melissa, tem
Seu bebê tem 1 mês, a maior dificuldade que ela tem é sair do colo e beber muitas mamadas. O bebê mama muito. Melissa, o seu bebezinho de 1 mês, ele tá passando pela fase da esterogestação, que é aquela fase onde os bebês gostam de ficar no colo, eles gostam de sugar, eles gostam de ficar se sentindo no ambiente intraútero. É como se eles não estivessem prontos, preparados para nascer. Eles precisariam ser gestados durante 3 meses, eles deveriam nascer com 12 meses, quando eles estão mais maduros, né? A partir do 3º mês de vida, eles estão mais maduros em todos os sentidos. Então, seu bebê de 1 mês, essa maior dificuldade de sair do colo é muito comum, porque, como eu falei, eles têm preferência por colo. E tá tudo bem, não tem problema você oferecer colo. Não ache, Melissa, que o seu bebê vai ficar viciado no colo e nunca mais vai sair do colo, tá? Isso é mentira. Se já te falaram isso, é mentira, tá? São palpiteiros falando besteira pra você. Ah, não deixa o bebê no colo não, você vai mimar muito o bebê só vai querer ficar no colo. Não tem nada disso. É uma necessidade que os pequenininhos têm simplesmente por falta de adaptação a esse meio. E como é que você pode fazer para adaptar esse colo, né? Como é que você pode fazer para o bebê conseguir sair do colo? Exatamente deixando o ambiente aconchegante. Então, se você usa um ninho, se você usa o charutinho, se você consegue dar um aconchego ali, simulando o seu colo, o bebê tem a tendência de sair do colo, principalmente no sono noturno, que é um sono mais pesado. O seu bebezinho de 1 mês, Melissa, ele já tem capacidade para dormir à noite de 4 a 6 horas seguidas, no primeiro período. Então, com 4 a 6 semanas de vida, os bebezinhos já começam a dormir, por exemplo, de 18, 19 horas até meia-noite, 1 hora. Esse primeiro período é o primeiro período de sono que se regulariza. Então, o seu bebezinho já tem essa capacidade. Esse sono geralmente é bem pesado. E mesmo bebês que têm cólicas e desconfortos abdominais, eles conseguem dormir esse primeiro período algumas horas seguidas. Então, para você conseguir tirar esse bebê do colo, você precisa deixar um ambiente bem aconchegante, amamentar bastante, e ele vai conseguir fazer esse primeiro período aí de 4 a 6 horas seguidas. Certo? Com essa idade. E com relação às mamadas, Melissa, não necessariamente esse bebezinho está mamando por fome. Lembra que eu já falei algumas vezes que o bebê, ele tem muita necessidade de sucção não nutritiva. O que é isso? É simplesmente a necessidade de sugar por aconchego, por segurança, tá? Então, é natural que o bebezinho também dessa idade mame muito durante o dia. Tá? E como eu falei, o primeiro período de sono, a maioria dos bebês já consegue regular com essa idade, tá? Então, se o seu bebê não dorme bem, então o bebê da Beninha, que tá falando aqui também agora, a bebezinha tem 1 mês e meio e nunca dormiu mais do que 2 horas seguidas. Beninha, alguma coisa tá errada aí, tá? Alguma coisa tá errada na sua rotina, ou na amamentação, alguma coisa tá errada. O seu bebezinho com 1 mês e 15 dias, ou seja, com 6 semanas de vida, eles têm sim capacidade para dormir de 4 a 6 horas seguidas tranquilamente. E alguns bebês dormem até mais do que isso, tá? Eu tô falando aqui da maioria. Então, se não tá dormindo, alguma coisa precisa ser mudada nessa rotina, certo? O bebezinho da Rayane, maior dificuldade é o berço. O bebê só dorme bem na cama grudada em mim. Pronto. Rayane, não sei a idade do seu bebê, mas a necessidade, a vontade, o dormir melhor da sua bebê na cama compartilhada é uma realidade de todos os bebês. Se você colocar, né, se a gente pudesse fazer uma pesquisa e perguntar para os bebês, onde você prefere dormir? No seu berço ou na cama dos seus pais? Provavelmente 99,9% dos bebês iriam dizer que se sentem melhores, que preferem dormir na cama compartilhada. E por que eles iam falar isso? Porque os bebezinhos são mamíferos, assim como nós, né? Nós somos seres humanos mamíferos, e se você parar para observar todos os mamíferos animais, você vai perceber que todos eles gostam de dormir grudados na mãe. Pode reparar os animais, eles dormem com o quê? Todo mundo junto ali, grudado. Por quê? Porque isso é um mecanismo de defesa, né? Para que ninguém se perca, para que não venha nenhum outro animal e a cadeia alimentar aconteça. É um mecanismo de defesa, para estar todo mundo junto ali, se protegendo.
E com o bebezinho não é diferente. Ele também tem esse mecanismo de defesa, de querer ficar grudado na mãe, mamando, né? Se sentindo acolhido, com a temperatura agradável, aquecido e se sentindo seguro. Então, se a gente, nós mães, também gostássemos de fazer cama compartilhada, se a gente também gostar de dormir grudada no bebê, não tem nada de errado com a cama compartilhada, desde que você faça uma cama compartilhada segura, né, para que o bebê não tenha acidente. Mas a maioria de nós, e aqui eu vou me incluir, eu não consigo fazer cama compartilhada. Nunca consegui, porque eu nunca consegui dormir bem. Meu bebê, qualquer mexidinha eu acordava, um resmungar eu acordava. O fato do bebê estar ali do seu lado, o bebê acaba querendo mamar o tempo todo. E isso acaba se tornando uma associação. Então, Rayane, essa sua maior dificuldade, ela acontece quando você faz a cama compartilhada, né? Porque o seu bebê prefere e não porque você está decidido a fazer cama compartilhada. Eu não tenho nada contra cama compartilhada. Cama compartilhada é muito bom para várias famílias, mas para outras não é tão boa, assim como para mim não é. Então, se para você tá cansativo, se o seu bebê tá mamando o tempo todo, se você não consegue fazer uma cama compartilhada de forma que você também se sinta descansada, tá na hora de você cortar isso. Tá na hora de você partir para ação, né, e desfazer essa cama compartilhada. E aqui eu vou te dar uma sugestão. O que é que você pode fazer para você desfazer? O que é que você pode fazer para você desfazer? Qual o primeiro passo para você desfazer a cama compartilhada? Colocar um travesseiro entre você e o seu bebê. Por quê? Porque dessa forma o seu bebê vai saber que está do seu lado, mas ele não vai estar grudado, ele não vai estar sentindo o seu cheiro o tempo todo, não vai querer mamar o tempo todo, mesmo que ele queira, o peito não vai estar disponível para ele o tempo todo. Então é o primeiro passo para você desfazer a cama compartilhada. E daí depois você vai devagarzinho no processo, tirando o bebê da cama, colocando o bebê no berço, e aí vai. Mas é como eu falei, essa sua dificuldade ela não é exclusiva de você e do seu bebê. Muitas mães passam por isso. Quais são as mães que não passam por isso? Aquelas mães que não fazem cama compartilhada, mesmo nos momentos cansativos, porque elas ficam pior. Era o meu caso, por exemplo. Então, eu preferia dormir 1 hora na minha cama, né? Bem, já teve períodos de acordar de hora em hora. Então, eu preferia, quando ele estava nesses períodos de acordar de hora em hora, eu preferia dormir 1 hora na minha cama e ficava lá com ele 1 hora, do que fazer cama compartilhada, porque na cama compartilhada eu não conseguia dormir nem 1 hora seguida. Então, se você é uma mãe como eu, você não vai ter o perigo da associação da cama compartilhada, porque você não vai conseguir fazer. Mas se você consegue descansar um pouco e tal, acaba ficando um pouco cômodo, né? E aí pode virar uma associação e o seu bebê vai gostar de cama compartilhada, todos eles amam ficar grudadinhos, mas acaba que fica um sono que não fica tão produtivo nem para o bebê nem para você, porque o bebê acaba acordando também mais, porque tá do seu lado, e acaba querendo mamar mais vezes, enfim, e você também não descansa, tá?